Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Professor George está aqui falando um pouquinho para vocês sobre gestão estratégica. Esse curso de atualização de segurança pública da Polícia Militar de Minas Gerais é interessantíssimo, porque ele vai aperfeiçoar quem? Os nossos gerentes, os nossos gestores, o que vai fazer a ligação entre o comando e o operacional. Muito interessante. A gente está estudando, atualizando e aprendendo. E hoje o assunto é fenomenal. Por quê? Porque para os sargentos, em especial, vou falar assim, vou fazer um negócio bacana, um presente para você. Vai cair no CHO, vai cair nos concursos públicos da Polícia Militar. Então, além de você aprender aqui, vai te dar uma base, vai te dar uma ideia de como estudar a gestão de desempenho organizacional para aplicar nos seus concursos, tanto interno, né, que você tem aí para aprender junto com a Polícia Militar. Tranquilo? Vamos comigo, sem mais delongas. Aula 6, unidade 6, a gestão de desempenho organizacional, como que funciona, para que serve, como que ela é utilizada, e a gente vai tirar tudo que a gente faz na prática, para que vocês possam aplicar também no dia a dia profissional e ter um resultado cada vez mais efetivo individualmente, de maneira organizacional e, consequentemente, a sociedade também vai ter um resultado melhor em questões criminais, em questões que você tem preventivas e outras áreas aí que são aplicadas na segurança pública de maneira geral. Sou o coordenador da disciplina, então a gente vai estar falando para vocês aí sobre gestão de desempenho operacional. A gestão de desempenho operacional está na sua 4ª edição. A instrução número 8001.2 de 2002, no Comando Geral, ela traz a 4ª edição e ela vai estar sendo aplicada até 2023, aí, depois a gente vai ter uma atualização. Já houve uma mudançazinha, né, para escolhas de metas de desempenho, hoje tem um método mais científico, eu vou trazer para vocês esse método, vou colocar na prática, vou fazer como que a gente tira de forma científica e na prática também, através dos dados aí, as metas que são estabelecidas, tanto para os batalhões e para as RPMs aí, de maneira que a gente consiga fazer essa parte intermediária. Porque a gestão de desempenho operacional, ela, apesar de uma construção de maneira geral, a gente constrói com o operacional, com o intermediário, mas a cúpula da corporação é que faz a publicação dessa gestão de desempenho operacional. Isso é um documento público, se você pegar o Google aí também, está aí para todos aí observar. Lembra da identidade organizacional, não esqueça esse ponto da matéria, estudamos nas aulas anteriores, né, que fala da missão, da visão e dos valores organizacionais. Na última aula a gente falou muito sobre isso, não é o nosso foco da matéria. Então, a ideia é entender, cara, a primeira edição da GDO, a primeira edição que nós tivemos foi em 2015. Isso mudou. Eu vou mostrar para vocês essa história em números, com um exemplo prático daqui a pouco, mostrando para vocês como que mudou a realidade de resultados da corporação mineira. O impacto foi violento, o impacto foi muito forte. Os resultados que aconteceram após a GDO são assustadores, de maneira positiva. De maneira positiva. Vocês vão conseguir entender, e hoje o militar da rua ele consegue perceber isso de maneira mais tranquila quando ele trabalha. Quando ele sente quanto menos crimes, né, a tranquilidade maior do turno. Porque antigamente, historicamente falando, era pesado. E eu vou mostrar para vocês aí como que evoluiu. A partir da primeira edição da GDO, em 2015, como que os resultados foram acompanhados dia a dia. E para isso que serve a gestão de desempenho operacional. O desempenho operacional é o foco dessa gestão, né? Então a instrução fala, historicamente a gente tem 2015 como a primeira edição. E aí ela tira isso do mapeamento de crime da Compstat. Isso aconteceu em Nova York. Nova York tinha muitos problemas na década de 90. A instrução vai resumindo como que tem essa base. E aí, através dessa Compstat, que vai fazer um monitoramento geográfico, vai fazer um processo de setorização, né? Hoje a gente chama de setorização, mas na época não se chamava de setorização. E essa setorização dá uma importância, dá uma responsabilidade territorial
para as pessoas, para algumas pessoas que foram identificadas, ok? E aí acontecia também uma reunião semanal para uma gestão da qualidade total dos processos. Você tinha uma gestão da qualidade total dos resultados. Em 95 também, em Bogotá, ela cria a política da gestão de riscos, que é a segurança cidadã, para agir nas causas criminais. E aí se estuda o que estava acontecendo com os crimes e a partir dali você conseguiria trabalhar mais resultados. E aí em 2002, a Polícia Militar Mineira, que não pode ficar para trás, ela estuda esses comportamentos mundiais, esse sucesso de redução de crime, a gente chama isso de benchmarking, a gente olha o processo, olha os resultados, identifica o que está acontecendo e aplica isso numa gestão profissional. A ideia de aplicar isso na gestão profissional é copiar o que está dando certo em outras organizações e trazer para a organização mineira, que é a nossa organização de importância. E aí temos que a GDO ela é publicada a partir de 2015, né, tendo a visão do IGESP, né, que trabalhava por polícias de resultados desde 2005, mas só que a gente consegue monitorar com qualidade, com os indicadores corretos. Isso houve um processo de trabalho. Olha que demora. A gente começa a estudar em 2000, começam a criar algo em 2005, né, que foi o IGESP, e a primeira edição dessa gestão de desempenho operacional sai em 2015, a segunda edição em 2017, a terceira edição em 2019, teve que ser feita uma revisão por causa da pandemia em 2020, e aí essa revisão deu a ideia aí também, a partir de 2022, da quarta edição da gestão de desempenho operacional. Beleza? E aí, cara, esse é o resumo, esse é o gráfico de resumo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu até ampliar ele um pouquinho aqui. A gente tem esse gráfico histórico aqui, que ele traz que nós temos a polícia de resultados já implementada em 2020. Em 2005 cria-se o IGESP, né, o IGESP para o estado todinho, onde você tem reuniões com níveis estratégicos com outros órgãos. A partir de 2008 cria-se o Acordo de Resultados, estabelecendo metas e objetivos operacionais, intermediários e também estratégicos. E em 2015 publica a primeira edição da GDO, 2017 a segunda edição, 2019 a terceira edição da GDO. Beleza? Continuando o nosso estudo, a gente vai falar sobre essa gestão de desempenho operacional, que ela cria a metodologia científica de análise criminal. Pô, como que surge essa análise criminal? Como que aparece essa análise criminal? Além disso, a indicação de respostas. A gente cria indicadores de resposta. Ela é fundamentada em apresentações analíticas. Ela observa o problema, cria análise, elabora uma solução e pega uma execução de ferramentas de resolução de problemas pelos gestores operacionais da instituição. Gestores operacionais são aqueles que aplicam de verdade a nossa legislação e aplica todos os processos que nós temos aí cotidianamente dentro de uma polícia ou uma gestão de resultado. Interessante observar isso aqui é o seguinte, ó, essas reuniões permanentes da GDO são reuniões de acompanhamento. Presta atenção nisso, cara. Olha que interessante. Deixa eu melhorar aqui para vocês aqui observarem. E olha que interessante aqui. Ó. Essas reuniões mensais, ela vai ter um calendário de reunião de GDO. O que seria esse calendário de reunião de GDO? Ela vai estabelecer nos 3 níveis, lembra? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. Primeiramente, a gente tem uma reunião mensal do Comando Geral e comandantes de UDI, né, e o EOP selecionadas. Quem serão essas unidades selecionadas aqui? As unidades que, por acaso, não tenham alcançado os resultados, né, ou as metas específicas estabelecidas pelo Comando Geral. Olha que interessante. Estabelecemos as metas, a situação está complicada,
e aquelas unidades estão com problema, estão com dificuldade. Essas reuniões não é só para cobrança, não. É para entender de maneira geral. O comando geral vai entender de maneira geral quais são os problemas daquele operacional e vai apoiar, vai orientar. Mas para isso existe uma metodologia. Essas unidades selecionadas terão que apresentar um plano de ação, mostrar que estão entendendo que existe um problema, os números não estão sendo satisfatórios e elas têm uma solução aplicada ou palpável para que haja um resultado melhor. Então, até o dia 30 de cada mês, né, você vai fazer esse tipo de reunião. Até o dia 12 de cada mês, essa reunião vai ser marcada. E depois, nós temos o nível tático, reuniões mensais entre o comandante de UDI e o EOP. Cara, e aí é observado, unidade de direção intermediária são os RPMs. Eles vão mostrar os resultados daquele mês, mostrar na reunião de GDO de nível tático, que é o nível de unidade de direção intermediária, vai pegar os comandantes de batalhão e mostrar, olha, esse batalhão está ok, mas esse batalhão não está ok, beleza? Então até o dia 10 de cada mês, essa reunião será realizada, será feita. Ok? Reuniões mensais entre comandante de unidades e comandante de pelotão, ou CIAs. CIAs ou pelotões, no caso. O que aconteceu? Também, né, até o dia 10 de cada mês, essas reuniões acontecerão. E os comandantes das unidades vão chamar todos os comandantes de companhias e de pelotões, isso acontece com uma naturalidade, para entender o desempenho operacional, para verificar se está acontecendo ou não o alcance das metas estabelecidas. E essas metas estabelecidas vão ser monitoradas dia a dia. O que muda a gestão de desempenho operacional? O que vira a chave? Antigamente, se você não tivesse um resultado ok, sem problema. Continuava normal, não tinha uma certa responsabilidade. Claro que havia uma cobrança, mas agora a cobrança foi feita uma metodologia. Foi criada uma metodologia de acompanhamento. E eu dou responsabilidade. Muitas vezes eu troco até o comandante. Eu troco uma pessoa que não está conseguindo alcançar aquele resultado. Se a gente perceber nessas reuniões que a falha está sendo no nível gerencial, você vai trocar os gestores. Se a falha está sendo feita por falta de efetivo, a gente vai tentar corrigir. Você vai ter várias possibilidades. Se as falhas estão sendo nas aplicações das estratégias ou dos próprios objetivos dentro do operacional e não estão sendo alcançados, você vai ter que aplicar uma mudança organizacional. Então, essas reuniões são reuniões de acompanhamento. Na aula presencial, mostrar os documentos que vocês têm para fazer isso daí, para fazer esse tipo de cobrança. Olha que interessante também aqui, são os indicadores de desempenho. Cara, o que é um indicador de desempenho? Indicador é aquilo que indica, é aquilo que mostra. Por exemplo, aquilo que indica faz com que você tenha uma percepção de melhora ou não. Se eu não monitorar, se você não acompanhar isso daí, se você não mensurar, você não consegue perceber se houve melhora ou não. Vamos supor que você quer juntar uma grana para comprar um apartamento. E aí você começa a estabelecer meta. Minha meta é juntar 5 mil por mês, até o final do ano eu vou conseguir 60 mil, e aí eu já tenho uma entrada de um apartamento. Beleza, essa é a sua meta. Mas aí, no primeiro mês, apareceu um gastinho aqui, outro ali, menino passou mal e tudo mais. Você só juntou 3 mil, cara. Tá vendo? Você juntou só 3 mil. Não é a meta que você estabeleceu, não é o valor que você estabeleceu. E aí você vai ter que economizar um pouco mais no segundo mês para alcançar aquela meta. Os indicadores de desempenho, o indicador mostra se você está conseguindo alcançar um objetivo ou não. E aí, a gente tem um indicador de impacto estratégico, cara. A efetividade ou o impacto das estratégias. Olha que interessante. Os indicadores macros mais importantes que a gente tem aí, que mensura nos acordos de resultado, são crimes violentos e homicídios consumados, que são o ICV e o IHC. Eles são de âmbitos governamentais. É uma política de segurança pública do Estado. Presta atenção. Isso é política de segurança pública do Estado. O Estado cobra isso da organização.
Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Indicador de acidente de trânsito com vítima nas rodovias estaduais e federais, né, o IAV, é monitorado pela PM conforme diretrizes governamentais, da mesma maneira. Indicador de furto monitorado pela PM para gerar o impacto de sensação de segurança, para mostrar o impacto de sensação de segurança. E a gente tem que trabalhar nisso daí para entender. Observação, olha só, os indicadores de resultados são monitorados em todos os níveis. Todos os níveis. Então, há um monitoramento no nível estratégico, no nível tático e no operacional. O que isso significa? Significa que no nível estratégico tem metas a ser estabelecidas. Ao desdobramento, conforme a capacidade de resposta, conforme a capacidade de redução, no nível tático, que são as unidades de direção intermediária. E automaticamente essas metas são desdobradas de forma científica para o nível operacional. Então a meta parte de cima, do âmbito governamental, o governador dá uma meta para a corporação, automaticamente essa meta é desdobrada em cada RPM tem uma capacidade de resposta, e a RPM também desdobra para os níveis operacionais, que no caso seria os batalhões. Ok? Assim que funciona o desempenho operacional. E aí a gente tem indicadores de desempenho. Primeiro, a efetividade ou impacto das estratégias também é mensurada nisso daí. O que eu mensuro nesses indicadores? Qual que é o impacto das estratégias que foram estabelecidas? O indicador de crimes violentos tem por finalidade indicar o número de crimes violentos por 100 mil habitantes. Quando eu coloco a proporção de 100 mil, né, a gente vai encontrar esse índice aí, colocando essa proporção de 100 mil. Normalmente é uma taxa que é estabelecida, mas agora a gente vai chamar de índice, né, de homicídio consumado ou tentado. A gente vai entender que os crimes violentos são mensurados através de homicídio, sequestro ao cárcere privado, o roubo. O roubo, gente, você tem que ter uma percepção que ele é mais de 90% dos crimes violentos. O impacto do roubo nos crimes violentos é absurdo. Se a gente consegue controlar a variável roubo, a gente consegue controlar bem os crimes violentos. Claro que a gente vai preocupar com todos os indicadores, mas o roubo é prioridade porque ele tem um impacto muito grande e porque ele também gera uma sensação muito ruim na segurança pública, ok? A extorsão também é mensurada. A extorsão mediante sequestro, o estupro e o estupro de vulneráveis. São crimes, assim, pesados, que são os crimes violentos. Os crimes que deixam a população com uma sensação, assim, de insegurança muito grande. O indicador de homicídio consumado tem por finalidade verificar o número de vítimas de homicídio consumado por 100 mil habitantes. E isso, gente, tem uma mensuração mundial. Ele vai servir de parâmetro para a gente entender até se a polícia mineira realmente é tão boa assim ou não. Por que ela é considerada a polícia mais top do Brasil, a melhor polícia do Brasil? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mostrando na prática essa comparação. A gente vai fazer esse benchmark, entender, se eu pegar as polícias de maneira geral e comparar com a de Minas Gerais, será que realmente a polícia mineira é top desse jeito? Será que ela consegue controlar o crime dessa maneira? E é interessante que você vai ver. Vou mostrar para vocês como que a polícia mineira é top. Linda, linda, linda. Muito bem. E aí você tem indicadores voltados também para a prevenção ou a sensação de segurança pública, no caso, né? Para você ter uma sensação de segurança pública. Crimes, por exemplo, indicador de furtos por 100 mil habitantes. Indicador de acidente de trânsito também com vítima nas rodovias estaduais e federais, que tem os federais delegadas, tá? Aquelas que são federais, mas estão sob a delegação ou foram delegadas à Polícia Militar Mineira. Tem por finalidade aferir o número de sinistros de trânsito com vítima nas rodovias estaduais e federais delegadas no estado de Minas Gerais com relação à frota de veículo. E aí a gente continua. Para fins de GDO, no ICV e IHC não são contabilizadas as mortes por intervenção de agentes do Estado. Isso houve uma pequena mudança, ela está sendo ainda processada ainda, mas a partir do ano de 2021 ou 2022, a gente já começa a mudar isso um pouquinho, mas a quarta edição trouxe isso, eu não vou tirar
por enquanto. A quinta edição deve ter uma atualização em relação a essa parte, que fala que os homicídios ocorridos em estabelecimentos penais, presos, apreendidos, submetidos a medida de segurança, eles não são contabilizados. Os homicídios feitos ou realizados por agente na atividade profissional não são contabilizados. Isso vai mudar, a gente não vai entrar no mérito se é interessante ou não. Para a gente, o que importa é o que está escrito na legislação. Então você tem que entender que na quarta edição está escrito dessa forma, a gente vai acompanhar o que está na legislação sem mudar, mas já há um entendimento um pouquinho diferente em relação à Sejusp, né? Que é a Secretaria de Segurança Pública, que a gente tem aqui, de Justiça e Segurança Pública, no estado de Minas Gerais, para que isso seja contabilizado também. Aí nas próximas edições a gente vai ter como que vai ocorrer essa contabilização. De forma igual, os comandantes de diversos níveis devem estar atentos a essas ocorrências, haja vistos possíveis reflexos delas decorrentes. Apesar que na quarta edição não mensurava, isso não significa que você não dá importância. É outra coisa, são duas coisas totalmente distintas. Beleza? E a gente tem uma aferição interessante. A gente tem ações de gestores no operacional. A gente tem indicadores de resultados, e isso aqui a gente tem indicadores de esforços. Indicador de esforços é para você alcançar aquele resultado. E aí, o que é um indicador de resposta, cara? De esforço? Quanto mais eu conseguir esse resultado aqui, vai impactar no meu resultado operacional. Olha só, indicador de reação imediata. O que seria isso? Se houve roubo, se houve o crime violento, a gente conseguiu prender o autor, isso é medido, isso é mensurado. Se a gente consegue mensurar isso e estabelecer metas, cada vez mais o aperfeiçoamento técnico da corporação conseguir o resultado de prender aquele agente criminoso que cometeu o crime, cometeu o delito, automaticamente a gente vai conseguir reduzir o crime violento de maneira geral na segurança pública. Indicador de apreensão de arma de fogo. Também, quanto mais eu tenho a apreensão de arma de fogo com agente preso junto com esse indicador, né, o agente também conduzido nesse caso, melhor também vai ser o meu resultado para redução de morte. Por que isso? Porque existe uma correlação de mortes, de homicídios com arma de fogo. Quanto mais arma de fogo disponível aí no mercado, em locais de grande incidência criminal, a gente tem que separar aquelas armas que são regulares, aquelas que não são regulares, os ambientes, né, degradados. Então são várias coisas, né? Uma só não. O pessoal tira a estatística aí, não sei da onde, do sovaco, e fala, que não sei o que. Não, é uma correlação grande. Você tem que pegar várias variáveis para fazer um estudo estatístico realmente que seja fiel, que seja fidedigno. Outro indicador de efetividade no cumprimento de demandas geradas via DDU, que é um Disque Denúncia Unificado. Esse Disque Denúncia Unificado, ele serve para mensurar, o que ele vai mensurar aqui para a gente? Ele vai mensurar, desculpa aqui, deu um probleminha aqui, não, beleza, já corrigi. Ele serve para mensurar as denúncias que são feitas via 181. Essas denúncias anônimas são cumpridas ou não? Isso que o indicador de efetividade do DDU ele faz. Ele observa se são cumpridas ou não. Se forem cumpridas, quanto mais cumpridas essas denúncias, mais vai incentivar e vai motivar as pessoas a fazerem a denúncia anônima. Essa que é a ideia. Além disso, a gente tem outros indicadores, indicador de prevenção de crimes e infrações ambientais. Importante também mensurar isso para diminuir o crime ambiental em Minas Gerais. E a operação de lei seca também para diminuir as mortes no trânsito, cara. Esse indicador é extremamente importante. Quanto mais eu tenho a operação lei seca, mais eu consigo reduzir as mortes por acidente de trânsito envolvidos em embriaguez. Isso é um estudo, isso é um fato. A gente pega os dados da PRF,
Quando a gente pega os dados da PRV, quando a gente pega os dados do batalhão de trânsito, a gente mostra que a gente consegue reduzir muito o acidente de trânsito quando a gente aperta um pouquinho na questão da lei seca, né? E aí eu tenho os pactos entre unidade de direção intermediárias e o EOP. O que é uma unidade de direção intermediária? É uma RPM, né, que é da atividade fim. E os batalhões, que são os EOPs, que deverão definir indicadores específicos para pactuarem com suas unidades subordinadas, os quais deverão ser avaliados por ocasiões de reuniões de EDO nos níveis táticos e operacional. O que significa isso? Cara, fala assim, beleza, tem um monte de indicador de nível estratégico, um monte de indicador do governo junto ao nível estratégico, mas o RPM ou o coronel pode pegar os seus tenentes-coronéis e estabelecer outros indicadores de esforço, né, para alcançar os melhores resultados. Por exemplo, eu quero criar um indicador para tornar a BH mais segura. Ok, vou criar essa competição BH mais segura, que existe. E aí eu começo a criar um indicador para que eu tenha um impacto na redução de homicídios. Qual que seria esse indicador? Avaliar quantas operações BH mais seguras são feitas. Olha que interessante. Isso é indicador de quê? Pactos entre o DI e o EOP. Essa é a ideia. Continuando. E aí a gente tem os indicadores. É uma síntese dos indicadores. Esse slide aqui é uma síntese dos indicadores. Indicador de resultado que você tem, índice de homicídio consumado, índice de crime violento, você tem que separar o que é indicador de resultado, não esqueçam disso, índice de furto, e o índice de acidente, né, de trânsito que você tem lá. Quem é que, com vítimas, né, no caso, quem é que está sendo avaliado, ou quem são os responsáveis, qual a abrangência? As RPMs, os batalhões com responsabilidade territorial. E aí eu tenho o CPRV que vai estar direcionado aqui para conter isso. Olha, isso é indicador de resultado. Beleza? Indicador de esforço. Ou indicador de esforço vai ser índice de repressão imediata, apreensão de arma de fogo, TDU, lei seca, né, os índices de CIA que a gente tem aqui. O que vai ser isso, né, para preservar aqui a questão do meio ambiente? A gente vai ter responsabilidade territorial e a CIA, PM, MAMB também vai estar trabalhando nesse indicador de esforços aqui relacionados ao esforço para alcançar aquele resultado. E os indicadores táticos são aqueles criados pelos RPMs para melhorar também esse resultado. Então, o indicador de resultados são os macros. O indicador de esforços são para alcançar os resultados. E os indicadores táticos são a mais, aquele potencial a mais do RPM para ajudar na responsabilidade de alcançar melhores resultados todos os dias. Isso é monitorado todos os dias, isso é estudado, isso é pactuado, isso é aplicado. Beleza? E aí a gente vai estar estabelecendo, dentro daqueles resultados esperados, daqueles acompanhamentos esperados, como que vai acontecer as metas. Pô, se eu tenho lá um resultado, vamos dar em números práticos, simples. Se eu tenho num determinado território 100 crimes ocorridos em 2022, beleza, 100 crimes, eu quero reduzir 3%, então teoricamente, ou na prática, a gente vai ter que ter uma redução no outro ano, 2023, para 97 crimes. Ok, se eu alcançar 97, eu consegui atingir uma meta de redução. E como que a gente vai chegar nessa meta? E aí que é o grande segredo. Antigamente a gente falava que eram o método dos quartis adaptados. Isso foi publicado na edição 4, mas já houve uma atualização. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como que acontece essa meta nova, como que isso foi estabelecido. E aí utilizou um critério da técnica de machine learning, já é um avanço científico. Através da ciência de dados, a gente consegue aplicar técnicas com mais efetividade de alcance. E é uma efetividade muito maior, muito mais forte, né? Que no caso foi o Hot Winter. A gente vai falar o que é Hot Winter, da onde que surgiu isso. A gente vai falar sobre isso daí. E a capacidade operacional de redução também. Isso é um estudo científico aplicado aí já para o ano de 2023, que vai ser ensinado para vocês. Quem gerencia as atividades? Quem são os gestores das atividades? Primeiro, P3. As P3 que fazem esse acompanhamento. Gente, isso é macro, isso é gigante. Então eu tenho uma responsabilidade da P3 de estar acompanhando isso dia a dia, né?
está sendo cumprido ou não? Quem assessora o comandante da unidade? O P3. Quem é que mostra o comandante da unidade as falhas, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, os números, o acompanhamento, está alcançando ou não a meta, o que tem que ser modificado ou não? Quem dá esse start é o P3, né, das unidades. Isso também vai acontecer no nível intermediário. Então a gente tem aqui, ó, no nível operacional, que são os batalhões, a P3. Assessoria de nível, o EOP, que são os comandantes de batalhão. Então o que ele faz? Gerencia os processos de monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados, coleta e análise de indicadores e outros de a efetivação de reuniões mensais, assessora o comandante nas reuniões de convocação e cronogramas. Se o comandante for convocado, quem vai assessorar vai ser o P3. Ele recebe, analisa e monitora os problemas apresentados pelas frações subordinadas. Ele assessora o comandante na preparação para as reuniões de nível tático e estratégico. E ele propõe indicadores específicos para pactuar junto com as unidades subordinadas. Isso faz com que haja uma redução maior do crime violento, por exemplo, dentro de uma determinada fração. No nível tático, também vai ser a P3 de uma RPM. A P3 da RPM tem todas as P3 das unidades subordinadas. Ela que vai dar uma visão gerencial do nível tático. Lembre-se, o nível estratégico, tático e operacional. No nível tático é o comandante de RPM, vai ser um coronel PM. Os tenentes-coronéis dos batalhões vão estar subordinados ao nível tático. Então, o que esse P3 faz? Gerencia os processos de monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados no nível de UDI, Unidade de Direção Intermediária. Coleta e analisa indicadores e outros, efetivação das reuniões mensais. Também assessora o comandante da Unidade de Direção Intermediária nas reuniões de convocação e nos cronogramas. Recebe, analisa e monitora os problemas apresentados pelas frações subordinadas. Assessora o comandante na preparação para as reuniões de nível estratégico e propõe indicadores específicos pactuários das unidades subordinadas. Lembra do exemplo que eu falei da BH mais segura? Está aqui. E no nível estratégico é a ADO, Assessoria ao Comandante Geral. Gerencia os processos de monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados e tem o suporte dos SINDs, dali dos SINDs que sai todos os indicadores, acompanhamento dos indicadores, monitoramento dos números. Coleta e analisa indicadores de outras, efetivação de reunião mensal. Assessora o comandante-geral nas reuniões de convocação e cronograma. Tudo isso no nível estratégico, então a gente fala de comando geral. Recebe, analisa e monitora os problemas apresentados pelas unidades de execução operacional, que vai ser os batalhões. Assessora o comandante na regulamentação, monitoramento e análise dos indicadores operacionais descritos nesta instrução. Então, cara, é isso. Quando vai sair a regulamentação, monitoramento, análise de indicadores operacionais, nessa instrução, quem faz isso? A ADO. Então você tem ADO no nível estratégico, você tem a P3 de unidade de direção intermediária no nível tático e você tem as P3 dos batalhões nos níveis operacionais. Beleza? Isso é a gestão de desempenho operacional. A metodologia parte do nível estratégico, acompanha ou desdobra através do nível de direção intermediária, que a gente vai ter as RPMs, e depois a gente aplica isso na prática, né, no dia a dia, nas unidades de direções operacionais, ou a gente tem a unidade operacional, ou de execução operacional. Beleza? É assim que funciona. E aí tem o monitoramento contínuo, tem as reuniões mensais, e quando não tem capacidade de respostas, você tem apoio de outros órgãos, você tem apoio de recobrimentos. A gente tem 4 níveis de recobrimento que vai apoiar, que vai ajudar, e a gente vai acompanhar dia a dia quais unidades precisam de mais recobrimento. São aquelas que não estão alcançando os resultados, ou aquelas que estão estourando o limite, né, que você tem aí de crimes violentos. Isso é um acompanhamento diário. Isso deu um impacto absurdo nos resultados da Corporação Mineira nos últimos anos. E hoje a gente pode falar que a Polícia Mineira é a melhor polícia do Brasil. Uma grande coisa que a gente tem para falar isso são os números e como isso é aplicado através de comparações com as outras polícias. Um grande abraço,
Fiquem com Deus e até a próxima aula.